E se eu te dissesse que existe uma força invisível capaz de moldar absolutamente tudo ao seu redor, uma força que não depende de sorte, de circunstâncias ou de destino, mas daquilo que você pensa e acredita todos os dias? Romanos 12:2 nos diz: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa não é apenas uma frase espiritual, é um código, um princípio universal que rege a vida humana e que Napoleon Hill, décadas depois, confirmaria em sua filosofia sobre o poder do pensamento. Porque o verdadeiro campo de batalha da vida nunca foi o mundo lá fora, sempre foi a mente. Quando Hill entrevistou Andrew Carnegie, o homem mais rico da América, em 1908, ele não buscava apenas segredos de negócios. Ele buscava a essência do sucesso. Aquilo que faz algumas pessoas romperem todos os limites, enquanto outras permanecem presas aos mesmos ciclos de medo, dúvida e escassez. Carnegie revelou a Hill um princípio poderoso. Tudo o que o homem é capaz de conceber e acreditar, ele é capaz de realizar. Essas palavras ecoam o mesmo poder que Paulo descreve em Romanos. A transformação começa dentro. Nada muda por fora até que algo mude por dentro. O mundo externo é apenas o reflexo do mundo interno. E é por isso que a mente é o maior território espiritual que existe. Hill percebeu, ao longo de suas décadas de pesquisa, que a maioria das pessoas vive aprisionada, não por muros nem por grades, mas por pensamentos limitantes. Pensamentos que repetem as vozes da sociedade, das tradições e do medo. Essa prisão invisível é o conformismo, exatamente o que Romanos 12:2 nos alerta para evitar. Conformar-se é aceitar sem questionar, é viver no piloto automático, é repetir padrões que não nos pertencem. E o diabo, que Hill descreve em Mais Esperto, que o diabo é justamente a personificação desse conformismo mental. Ele não é uma figura física, mas uma força de distração e medo que opera na mente humana, desviando-a do seu propósito original. Ele domina através do medo da pobreza, do medo da crítica, do medo da doença, do medo da solidão, do medo da velhice e do medo da morte. 6 medos, 6 correntes que mantêm bilhões de pessoas presas em um ciclo de ansiedade e indecisão. E o pior, esses medos são sutis. Eles se disfarçam de prudência, de realismo, de bom senso. Mas, na verdade, são apenas justificativas para não agir, para não acreditar, para não evoluir. Vivemos numa era em que a mente humana é constantemente bombardeada. Propagandas, redes sociais, notícias, opiniões. Todos tentando ocupar o espaço mais sagrado que existe, o seu pensamento. E quando a mente é tomada por ruído, ela perde a capacidade de pensar de forma independente. Exatamente como Hill alertou. O sistema ensina a memorizar, não a raciocinar. Ensina a obedecer, não a criar. E assim, aos poucos, o homem moderno se tornou um especialista em tudo, exceto em si mesmo. Mas o que Romanos 12:2 revela é uma alternativa, a renovação da mente. Renovar é substituir o velho pelo novo. É reprogramar os pensamentos, realinhar as crenças, limpar o campo mental das influências negativas. É escolher conscientemente o que pensar, o que sentir e o que acreditar. Napoleon Hill chamava isso de pensamento deliberado. A capacidade de dirigir a mente como um capitão dirige seu navio. E isso, segundo ele, é o que diferencia o 2% que lidera, do 98% que apenas segue. Em Mais Esperto que o Diabo, Hill escreve que o diabo afirma controlar 98% da população mundial. Não porque ele é onipotente, mas porque as pessoas renunciam ao poder de pensar por si mesmas. Vivem repetindo ideias, crenças e padrões herdados, sem nunca se questionar se aquilo realmente reflete a própria verdade. Quando a mente deixa de pensar de forma independente, ela entra em um estado que Hill chama de ritmo hipnótico,
um ciclo de repetição inconsciente em que maus hábitos se tornam automáticos e o indivíduo perde o controle da própria direção. É o mesmo que Paulo quis dizer com não se conformar com este mundo. O conformismo é o transe coletivo que impede o despertar espiritual e mental. É o estado em que a pessoa acredita que não tem escolha, que as coisas são como são, que o destino está nas mãos de outros. Mas Hill mostra que tudo pode ser reescrito. Basta assumir o controle da mente. Porque a mente é como um jardim. Se você não planta boas sementes, as ervas daninhas tomam conta. E as ervas daninhas, nesse caso, são o medo, a dúvida e a negatividade. Hill aprofunda essa ideia, explicando a chamada lei do ritmo hipnótico, uma força universal que solidifica tudo aquilo que você repete com frequência. Em outras palavras, o que você faz constantemente acaba se tornando quem você é. Se seus hábitos são bons, essa lei trabalha a seu favor, moldando uma mente disciplinada e positiva. Mas se seus hábitos são ruins, se você se entrega à preguiça, à procrastinação, à culpa ou à autossabotagem, o mesmo poder atua contra você, transformando pequenos erros em grandes prisões. E essa lei é espiritual, moral e científica ao mesmo tempo. Romanos 12:2 já a descrevia com outras palavras: a transformação pela renovação da mente. Quando você muda seu pensamento, muda seus hábitos. E quando muda seus hábitos, muda seu destino. A transformação mental tem 3 estágios: consciência, perceber que há algo em você que precisa mudar. É o despertar. O momento em que você entende que não é vítima das circunstâncias, mas criador delas. Decisão, escolher conscientemente novos pensamentos, atitudes e companhias. É o ato de dizer basta aos velhos padrões. Ação constante, repetir, praticar, sustentar a nova forma de pensar até que se torne natural. É aqui que a lei do ritmo hipnótico se torna aliada, cristalizando novos padrões mentais de poder e propósito. E é nesse ponto que Hill e as Escrituras se unem. A mente renovada é uma mente livre. Livre da influência do medo, livre das opiniões alheias, livre da ideia de que o sucesso ou a felicidade dependem de algo externo. Mas essa liberdade tem um preço: responsabilidade. Porque a partir do momento em que você entende que o pensamento cria a realidade, não há mais espaço para culpar os outros. Nem o governo, nem a família, nem o destino. A responsabilidade total é o preço da soberania interior. E o diabo, como força simbólica, teme exatamente isso. O homem que assume total responsabilidade por si. Porque um ser humano consciente é incontrolável. Ele não é manipulado por mídia, não se deixa guiar por modas, não se abala por críticas. Ele cria sua própria realidade. Napoleon Hill entendeu que Deus opera através da mente disciplinada e que fé sem ação é apenas ilusão. Por isso, a verdadeira espiritualidade não está em rezar pedindo milagres, mas em pensar e agir de forma alinhada com o propósito divino que habita em cada um de nós. Há um momento no livro em que Hill pergunta ao diabo como alguém pode escapar do seu controle. E a resposta é simples: pensando com a própria mente. A voz interior é a ponte entre o humano e o divino. É o espaço silencioso onde Deus fala, não com palavras, mas com intuição, inspiração e sabedoria. Mas essa voz só pode ser ouvida quando o ruído mental cessa. E o ruído só cessa quando você escolhe silenciar o medo. Romanos 12:2 e Napoleon Hill apontam para o mesmo destino. O domínio da mente é o domínio da vida. E todo domínio começa com a decisão de renovar-se. Renovar é nascer de novo, em consciência. É deixar para trás o homem velho, moldado pelo medo, e despertar o homem novo, guiado pela fé, propósito e visão. Depois que Napoleon Hill compreendeu a importância da mente e do propósito, ele quis ir ainda mais fundo. Quis entender o que realmente aprisionava as pessoas, porque mesmo sabendo o que deveriam fazer, a maioria simplesmente não fazia. Foi assim que nasceu uma das ideias mais ousadas da história da filosofia moderna, a entrevista com o diabo. Hill imaginou uma conversa direta com a própria personificação do mal.
não como uma figura religiosa, mas como uma força simbólica. Uma energia mental invisível que se infiltra nos pensamentos, nas emoções e nas decisões das pessoas. E o resultado dessa entrevista é chocante. O diabo afirma controlar 98% da humanidade. Quando Hill o questiona sobre como ele faz isso, a resposta é simples e assustadora: através do medo. Segundo ele, existem 6 medos principais, e qualquer pessoa que seja dominada por um deles torna-se automaticamente um prisioneiro. É o medo mais poderoso de todos. O medo de não ter o suficiente, de faltar, de perder, de fracassar. Esse medo paralisa, faz as pessoas se conformarem com trabalhos que odeiam, com vidas que não amam e com sonhos que enterram por medo de tentar. Quando o medo da pobreza domina, o ser humano troca liberdade por segurança. Ele se torna servo do dinheiro em vez de senhor dele. E a ironia é que esse medo não protege. Ele atrai exatamente aquilo que se teme. O segundo medo é o da opinião dos outros. É o medo do o que vão pensar de mim. Esse medo é o que destrói talentos, silencia ideias e impede pessoas de assumirem quem realmente são. O diabo se alimenta disso, porque enquanto você busca a aprovação, ele controla a sua vida por meio da rejeição. O medo da crítica faz com que as pessoas escolham ser aceitas, em vez de serem autênticas. Mas Hill diz: quem teme a crítica já está derrotado antes de começar. É o medo que adoece a alma, a preocupação constante, o foco no pior, o hábito de esperar o negativo. A mente cria o que acredita, e quando a crença está enraizada no medo, o corpo responde com desequilíbrio. Hill afirma que a saúde começa no pensamento. Uma mente serena, disciplinada e confiante é o maior antídoto contra a doença física e emocional. O medo de perder alguém faz com que muitos se tornem dependentes, ciumentos ou submissos. É o medo que distorce o amor em posse e o transforma em sofrimento. O diabo adora esse medo porque ele destrói relacionamentos e alimenta o vazio interior. Hill ensina que o verdadeiro amor não se baseia na necessidade, mas na liberdade. Quem se ama de verdade não teme a perda, porque compreende que tudo o que é real permanece. Esse é o medo de perder a força, o valor, a utilidade. Mas Hill diz que a idade não é uma prisão, é apenas um número. O que envelhece primeiro é a mente, e é por isso que o diabo tenta plantar a ideia de que o tempo é inimigo. A verdade é que o tempo é o maior aliado de quem vive com propósito. Cada fase da vida traz sabedoria, e cada marca é o sinal de uma história vivida com coragem. Por fim, o medo que governa todos os outros. O medo da morte é o medo do desconhecido, o medo de deixar de existir. Mas Hill explica que o medo da morte só existe para quem ainda não viveu plenamente. Quando a vida é vivida com propósito e fé, a morte perde o poder, porque o que realmente morre é o corpo, nunca o legado, nem a alma que cumpriu seu dever. Esses 6 medos formam a base do controle mental. Eles agem como vírus invisíveis que enfraquecem a fé e transformam as pessoas em passageiras da própria vida. E o diabo, na visão de Hill, não precisa forçar ninguém. Ele apenas sussurra e quem está distraído obedece. Hill usa o termo drifter, que significa vagante, aquele que anda sem direção, que vai para onde o vento sopra. Segundo ele, a maioria das pessoas vive assim. Acordam, trabalham, se cansam, reclamam, dormem e recomeçam o ciclo sem nunca se perguntar por quê. O diabo domina os vagantes porque eles não têm um propósito definido. Eles deixam que a vida decida por eles. Mas a mente sem propósito é como um barco sem leme. E todo barco sem leme acaba em rochas. Hill descobre que o primeiro passo para escapar do controle do medo é decidir. Decidir o que você quer. Decidir o que você pensa. Decidir o que você acredita. Porque a indecisão é o trono do diabo. O diabo também revela que ele utiliza artifícios físicos para enfraquecer a mente. O álcool, o cigarro, as drogas, a má alimentação e o excesso de distrações. Tudo o que reduz a clareza mental.
ele utiliza para prender o indivíduo em um ciclo de dependência. Quando o corpo está intoxicado, a mente perde poder. E quando a mente perde poder, o espírito se cala. Mas Hill entende que o verdadeiro vício não é químico, é mental. É o vício de pensar negativamente, de se queixar, de culpar, de procrastinar. Esses são os hábitos que abrem as portas do controle invisível. Aqui surge um dos ensinamentos mais poderosos do livro, a lei do ritmo hipnótico. Essa lei explica que tudo o que você repete com frequência, bom ou ruim, se torna permanente em sua mente. Os pensamentos são como trilhas em um campo. Quanto mais você passa por eles, mais fáceis se tornam de percorrer. E é por isso que mudar exige esforço, porque abrir novos caminhos mentais requer energia e persistência. Mas quando o novo caminho se torna natural, o velho desaparece. E é aí que o poder começa a fluir, porque o universo recompensa a constância. Você atrai não o que deseja, mas o que repete todos os dias com emoção e fé. O diabo confessa algo crucial. Eu perco o poder sobre qualquer pessoa que aprende a pensar por si mesma. E é aqui que a filosofia de Hill encontra o coração da espiritualidade de Romanos 12:2. Pensar por si mesmo é o mesmo que renovar a mente. É escolher os próprios pensamentos, em vez de aceitar os pensamentos do mundo. É perceber que sua vida é a soma daquilo que você acredita e que a fé é o antídoto contra o medo. Hill percebe que o segredo da liberdade não é lutar contra o diabo, mas retirar-lhe o alimento. E o alimento do medo é a dúvida. Por isso a fé é tão poderosa. Ela é a certeza no invisível, a confiança na ordem divina, a força silenciosa que move montanhas. A libertação começa quando o homem decide pensar com propósito e agir com intenção. Quando ele diz, a partir de hoje não serei mais espectador, mas criador da minha própria história. A partir daí, os medos começam a perder força. A dúvida começa a enfraquecer. E a fé, essa centelha divina, começa a crescer até se tornar luz. Hill entende que essa luz não é apenas uma crença, mas uma vibração, um estado mental que atrai oportunidades, pessoas e circunstâncias alinhadas à nova consciência. Ele descobre que o poder de Deus opera na mente disciplinada e que o homem que domina seus pensamentos domina também o seu destino. Napoleon Hill passou décadas estudando o poder da mente humana. Entrevistou milionários, líderes, inventores, pessoas que desafiaram o impossível e venceram. Mas foi em Mais Esperto que o Diabo que ele entendeu o segredo que diferencia os 2% que dominam a própria vida dos 98% que vivem sob controle invisível. O que separa os mestres dos medrosos não é talento, sorte ou circunstância, é consciência. A habilidade de perceber que dentro de cada ser humano existe uma mente divina, uma centelha criadora capaz de moldar a realidade. E quem aprende a controlar essa mente domina o destino. A partir de suas descobertas, Hill reuniu 7 princípios universais da libertação mental. Os mesmos que transformam a fé em poder e o pensamento em matéria. Esses princípios são o mapa que conduz do medo à maestria. E cada um deles é uma chave que abre uma nova dimensão da consciência. Tudo começa por aqui. Sem propósito, a mente se dispersa. Com propósito, ela se alinha ao poder divino. Hill descobriu que a falta de direção é a causa raiz de todos os fracassos humanos. Uma pessoa pode ter talento, fé, disciplina, mas sem um objetivo claro, ela se torna presa fácil do medo e da dúvida. O propósito é o filtro que separa o essencial do supérfluo. É o ponto fixo em torno do qual tudo gira. Quando você define um propósito e o alimenta com emoção e persistência, o universo começa a se reorganizar para torná-lo real. Os medos se dissolvem, as distrações perdem força e o foco se torna uma arma espiritual. O homem que sabe para onde vai já venceu metade da batalha. Napoleon Hill. O segundo princípio é o que sustenta todos os outros. Autodisciplina é o poder de dizer não a si mesmo quando necessário.
É o domínio sobre os impulsos, as emoções e os pensamentos. Hill ensina que a mente indisciplinada é um campo fértil para o diabo, porque ela reage em vez de agir. Mas quando o indivíduo aprende a dominar sua própria conduta, ele se torna invencível. A autodisciplina não é prisão, é liberdade. É a capacidade de escolher conscientemente o que você pensa, sente e faz. E com o tempo, essa prática cria um novo padrão mental, um estado de ordem interior que repele o caos externo. A fé é o combustível, a disciplina é o volante. Sem ela, a fé se dispersa e o poder se perde. Hill explica que existe uma ponte invisível entre o consciente e o espiritual, o subconsciente, o campo onde todos os pensamentos se tornam sementes. Tudo o que você repete com emoção se grava nesse campo e, inevitavelmente, se manifesta no plano físico. Por isso, a vigilância mental é vital. Cada pensamento negativo plantado se torna erva daninha. Cada ideia positiva, uma árvore de abundância. O subconsciente não julga, não questiona, ele apenas obedece. E quem o alimenta com fé, foco e palavras construtivas, cria uma realidade de prosperidade e paz. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Napoleon Hill. Essa é a lei. Não é metáfora, é vibração. Tudo o que você pensa com fé se transforma em forma. E quanto mais você acredita, mais forte a forma se torna. Hill percebeu que ninguém é totalmente livre enquanto estiver cercado por pessoas e ambientes que drenam sua energia. Ele ensina que a mente humana é como uma esponja. Ela absorve o clima emocional de tudo à sua volta. Por isso, é essencial escolher o ambiente com sabedoria. Os amigos, os lugares, as conversas, os conteúdos que consome. O diabo age através do ambiente, pela negatividade, pela distração, pela banalidade. Mas quem decide elevar sua vibração atrai novas conexões e novas oportunidades. A energia do ambiente é o espelho da energia interna. Se você quer mudar sua vida, mude o espaço mental e físico que você habita. E, acima de tudo, crie um ambiente mental de fé, foco e silêncio interior. Porque é no silêncio que o poder se revela. Um dos segredos mais subestimados da liberdade mental é o crescimento constante. A ignorância é o alimento do medo. O conhecimento é a luz que o dissipa. Hill afirma que a mente que para de aprender começa a regredir. Por isso, o homem sábio nunca se considera pronto. Ele está sempre evoluindo, sempre expandindo, sempre questionando. Aprender não é acumular informação, é expandir consciência. Cada nova ideia destrava um nível de percepção. E quanto mais você entende a si mesmo, menos poder o medo tem sobre você. A educação verdadeira não vem das escolas, mas da experiência e da observação silenciosa da vida. A fé é a força invisível que transforma pensamento em ação e sonho em realidade. Mas Hill faz uma distinção poderosa. A fé só tem poder quando é aplicada. Crer é bom, mas agir é sagrado. Muitos acreditam, poucos aplicam. Aqueles que movem montanhas são os que transformam crença em movimento. A fé aplicada é o oposto da dúvida. É quando, mesmo sem ver o resultado, você segue. Mesmo sem entender o caminho, você confia. Mesmo sem garantias, você age. Porque sabe que o universo recompensa o movimento, não a hesitação. A fé aplicada é o que quebra o ciclo do medo. Ela transforma o e se der errado em e se der certo. E quando esse pensamento se instala, o diabo perde completamente o controle. O último princípio é o mais elevado de todos. Hill chama de inteligência infinita, a força divina que permeia tudo o que existe. O campo onde todas as ideias, inspirações e respostas habitam. Entrar em harmonia com ela é alinhar a mente humana à mente de Deus. Esse estado só é possível quando os outros 6 princípios estão em prática. Quando há propósito, disciplina, fé, aprendizado e ambiente favorável, a conexão acontece naturalmente. Você não força, apenas flui. É como sintonizar uma frequência. Quanto mais puro o sinal, mais clara a mensagem.
A harmonia com a inteligência infinita é o verdadeiro estado de iluminação prática. Não é isolamento, nem misticismo. É agir no mundo com paz interior. É fazer o que precisa ser feito com confiança absoluta de que o universo está ao seu favor. Quando Hill termina sua entrevista imaginária com o diabo, ele entende algo essencial. O mal não é um ser, é um estado mental. E cada vez que um ser humano escolhe o medo, ele se aproxima desse estado. Mas cada vez que escolhe a fé, ele retorna à luz. O verdadeiro inimigo não está fora, mas dentro. E o verdadeiro poder também. Por isso, o homem que domina a própria mente não precisa vencer ninguém. Ele apenas desperta. O diabo não tem poder sobre o homem que sabe o que quer e se recusa a desistir. Napoleon Hill. Esse é o segredo. Tudo o que te aprisiona está dentro e tudo o que te liberta também. A chave da vida não é lutar contra a escuridão, mas acender a luz. E essa luz se chama consciência. Napoleon Hill encerra sua jornada com uma revelação profunda. A liberdade não é um destino, é um estado. Ela nasce quando você percebe que pode escolher seus pensamentos, direcionar sua energia e moldar o próprio mundo a partir do que acredita. Você não é vítima do destino. Você é o destino em construção. A mente é o pincel, a fé é a tinta e a vida é a tela onde Deus te convida a criar. Por isso, nunca subestime o poder de um pensamento disciplinado. Nunca ignore a força de uma crença firme. E nunca duvide de que dentro de você há algo maior do que qualquer medo. Uma centelha da própria inteligência infinita, esperando apenas ser despertada. Quando você entende isso, o jogo muda. E pobreza se transforma em abundância. O fracasso em lição, o medo em impulso e a dúvida em fé. E o diabo, que antes parecia invencível, se dissolve, porque ele só vive onde há escuridão, e você agora se tornou luz. A vitória é reservada àqueles que se recusam a parar de lutar por aquilo que acreditam. Napoleon Hill.